Negociação de visitas do pai com o filho. Não precisa ter. Determine um dia, um horário. Se for o caso, coloque diante de um juiz, que o juiz determine dia e horário para buscar. Não cumpriu, não pega. Chegou atrasado, não pega. Faltou outro dia, não pega. Não tem que negociar nada. Não precisa, não é necessário. A gente negocia porque a gente quer. É uma decisão nossa. Então, se você não quer, se isso te incomoda, não faça. Simples assim. Ninguém vai te obrigar a negociar, a ficar de papo com ele, porque hoje ele quer e amanhã ele não quer, que é normalmente o que os maridos fazem, né? Vou pegar essa sexta. Essa sexta vai ficar ruim para mim. Eu posso pegar na quinta? Vou pegar no sábado de manhã. Essa é uma negociação que vocês não precisam fazer. Tá bom? Determine um dia, um horário. E ele que venha buscar. Não veio buscar? Acabou. Não tem papo, não tem conversa, não tem nada. Nós não podemos, vocês não podem, atrapalhar a vida, deixar o adúltero atrapalhar a vida de vocês mais do que eles já atrapalharam. Quando ele saiu de casa, quando ele abandonou, quando ele deixou as contas, quando ele descumpriu todos os acordos que eles tinham feito com vocês, né? O acordo de sermos uma só carne, de criar nossos filhos juntos, de pagar todas as contas da casa, de cuidar um do outro, de envelhecermos juntos. Tudo isso ele decidiu descumprir. E agora você fica em casa cuidando dos filhos sozinho, tendo que sustentar os filhos sozinho. Agora tem que trabalhar e não vai poder dar o melhor para os filhos. E além disso, você ainda tem que se literalmente rebolar para que os filhos não percam a presença do pai, porque o pai não tem compromisso nem com isso. A resposta para você é não, não tem. Ele que se vire. Ele tomou a decisão dele. Então agora ele que arca com as consequências. Ele tem que ver o filho? Ele tem direito? Claro que tem. Ninguém vai tirar o direito do pai de ver o filho. Mas ele precisa cumprir o horário e a regra que você estabelecer, porque é você que ficou com a maior demanda da casa. A maior demanda de responsabilidade. A maior demanda de problemas. Isso não está com ele. Ele decidiu ser feliz, lembra? Ele decidiu viver a vida dele. Então, coloque ele no lugar dele. Não há uma falha de vocês porque vocês foram traídas. Não, isso não é uma verdade. É uma decisão do homem trair. Se alguém falhou, é justamente o homem que trai, que falhou no compromisso, que falhou no caráter, falhou na busca de Deus, falhou no conhecimento, falhou como homem. Homem é o protetor, o homem nasceu para proteger, para guardar, para defender. E se em algum momento o homem deixa de fazer isso, a falha é dele. É o software dele que está com defeito, que está com vírus, não o seu. Não. Eu sei que a gente comete falha no casamento. Não existe casamento perfeito. Homens e mulheres cometem falhas e erros o tempo todo dentro do relacionamento. O tempo inteiro. Mas essas falhas não são justificativa para alguém descumprir uma promessa feita no altar. Não é justificativa. Se tem algo que não está funcionando, vamos melhorar, vamos lutar, vamos pedir ajuda, vamos consertar. Desistir, não. Abandonar, não. Trair, não. Não, Ângela, a falha não é sua, a falha é dele. Ele falhou. E que bom que existe arrependimento, que bom que existe a misericórdia, que bom que existe a cruz, porque todos nós temos o direito de nos arrepender e consertar e retornar. E é isso que a gente deseja para todos os que estão fora do casamento. Todos e todas. Mas aí dizer que a falha é nossa, não. Nós temos os nossos erros. Que você cometeu os seus erros, Ângela? Sim. Nem te conheço, mas sei que você cometeu um montão. Porque isso é ser humano. No casamento, então, a gente erra demais um com o outro. Mas erros são diferentes de desistência, abandono e descumprir, principalmente,
uma promessa diante de Deus. E essa promessa do cuidado, ela é dada aos homens. Os homens têm a responsabilidade de proteger, de cuidar, de amar e de prover as suas esposas. Então, no nosso caso, quando adulteramos, e eu fui um que adulterou, no nosso caso, o peso é grande. O erro é muito grande. Tá bom? A sensação que tenho é que hoje quem tem valor para todos é a OL. Não, Lidiane, na verdade você provavelmente está falando somente da família dele e dos amigos que estão em volta dele e dela. O nome disso é clubezinho social, que você paga o ingresso, paga a mensalidade, faz parte dele, e provavelmente o seu marido arrumou um jeito de pagar o clubezinho social dele de alguma forma que nem sempre é dinheiro vivo. É só essas pessoas que a OM tem valor. Para a sociedade, de certa forma, não. Amante é amante. Segunda esposa será segunda esposa a vida toda. Fora lugares promíscuos, fora lugares sem valor, você não vai ver alguém, de fato, se relacionar bem com uma segunda esposa. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez vocês entendam como preconceito, mas eu tenho muita dificuldade em fazer negócios quando sei que a pessoa que está fazendo negócio comigo está no segundo casamento. Por quê? Se ele foi capaz de descumprir um trato, um documento que ele assinou com a mulher da mocidade dele, diante de Deus, com Deus como testemunha, imagine comigo, que não sou nada dele. Então, esse é um caso para se analisar. Essas pessoas, elas estão entrando numa rota de colisão que não tem como ser bem-sucedido. Por mais que eles façam alguns bons negócios por um tempo, por mais que eles aparentem uma prosperidade ou uma vida feliz por algum tempo, isso não se sustenta ao longo do prazo. Adúltero é adúltero. Ponto final. Em algum momento o calo aperta. E a dor é grande, porque Deus não deixa isso barato. Graças a Deus que ele se converteu, mas me diz se ele já se arrependeu e voltou para casa. Porque a conversão real e verdadeira leva a um total arrependimento de tudo que eu fiz de errado. Tá? Pois me diz aí. Denise. Cadê a Denise? Boa noite a todos. O meu maior medo é ele me esquecer durante esse contato zero. No meu caso, como tenho um filho e ele é especial, falo por mensagens sobre o filho. Denise. Deus não esquece de nós. Deus não esquece dos seus filhos. É impossível, Denise. Podem me levar para o Japão. Podem me trancar numa caverna, Denise. Podem me obrigar a me relacionar com outra pessoa. Impossível eu esquecer 30 anos da minha vida com a Alessandra. É impossível, Denise. Vou contar para você a minha parte quando eu estava no adultério. Eu lembrava da Alessandra em todo momento, em todo instante. Eu pensava que fosse para sentir raiva, que fosse para reclamar, que fosse para xingar, que fosse para chorar, que fosse para sentir saudade.
Eu lembrava dela o tempo todo. Seu marido não te esqueceu e não vai te esquecer. Faça o contato zero. Deixe ele sentir saudades de você. Não se torne amiga e não se torne alguém comum para ele. Esse é o problema. A gente permite que o nosso cônjuge nos torne alguém comum, alguém que já não tem mais graça, alguém que eu falo todo dia sobre problemas. Falar com o marido toda hora sobre o filho é levar só problema, porque é só isso que a gente fala. Tenha cuidado, tome o posicionamento correto. Parem de ter medo, confie no Senhor. O Senhor é maior. Silvia Cirqueira diz, boa noite. Célia está dizendo, Ivan, a máfia também tem esse princípio. Qual princípio, Célia? Agora eu fiquei perdido aqui. Me diz aí que princípio que a máfia também tem. Denise, dúvida. Quando a pessoa não casou na igreja no primeiro casamento, divorciou e casou na igreja com outra, ele é adúltero ou ele pode considerar a segunda esposa como certa? Você mesmo já disse que é a segunda esposa. Então não tem como a segunda esposa ser certa. Tá? O primeiro casamento que não foi realizado na igreja não altera em nada. Deus nunca disse que o casamento só era casamento dentro da igreja. A igreja surgiu, a instituição igreja surgiu no século III depois de Cristo, por volta do ano 325, 300 e pouco, com Constantino, que é o fundador da igreja. Tá? E aí, o que eu faço, então, com tudo que aconteceu antes do século III, inclusive com os apóstolos, com os discípulos de Jesus? Então, nenhum deles se casou? Jesus chama a mãe da esposa de Pedro de sogra de Pedro. Pedro tinha uma sogra, era casado. Em qual igreja que Pedro casou? Não tinha igreja. Não tinha igreja. Qual foi a igreja que Abraão casou, que Isaac casou, que Jacó casou? Não tinha igreja. E Deus reconheceu todos eles. E a samaritana, que teve 5 maridos, lembra? Aonde que ela se casou? Se não tinha igreja. Então, não é a igreja que diz o que é casamento. Quem diz o que é casamento é Deus. Os princípios estão lá em Gênesis. Deixar pai e mãe. Uniciar sua mulher, ou seja, ambos irem morar, isso ser público. Tornar público que nós somos uma família, ato sexual. São os princípios do casamento. Diante de uma sociedade. Em qualquer sociedade. Desde Gênesis até Apocalipse. Isso não mudou. Meu marido já vive com a amante 13 anos e parece que eles vivem bem. Será verdade? Então, eu acredito que não. Porque todo casamento ele tem problemas, principalmente um casamento de segunda aliança. Só que provavelmente o seu esposo decidiu fazer isso dar certo e decidiu não dar o braço a torcer. Então ele vai levar as últimas consequências para que ele não diga que está errado, para que ele não diga que errou. Provavelmente seu marido é orgulhoso, provavelmente ele tem problemas com a autoestima dele, problemas com satisfação à sociedade. Então, ele vai até o final das consequências para dizer que está funcionando. Isso quer dizer que ele nunca vai voltar para você? Não. Isso quer dizer que é muito difícil ele voltar. Mas para Deus não é impossível.
tá? Então, eu não sei qual é o tamanho da tua fé, não sei no que você acredita, não sei o que Deus tem para você, mas o que eu sei é que em Deus tudo é possível. Amém? De não aceita adúltero. Ah, a máfia não aceita adúlteros. Agora eu entendi. A máfia também tem esse princípio. Na verdade, né? Por exemplo, quando a gente fala de máfia, a gente está falando de um grupo de pessoas reunidos há muito tempo, né? E que a base é a família. Então, as máfias, né? Muito conhecidas na Europa, os gangsters que tem máfia, essas máfias têm como base núcleos familiares. E por isso, os princípios deles são os valores que protegem a família. Por isso que o adultério não faz parte. Entendeu? Então faz todo sentido. Agora o que a Célia falou, agora eu entendi qual foi a colocação dela. Ângela, vou dizer para você o meu posicionamento sobre você pedir o divórcio. Deus odeia o divórcio. E aí, o meu conceito é o seguinte. Eu, o Ivan, não faria nada que eu sei que Deus odeia. Que Deus não gosta. Eu sei que esse papel não significa nada diante de Deus. Deus é infinitamente maior que papel, que documento, que instituições religiosas. Deus é muito maior do que isso. Deus restaura mesmo assim. Esse papel é um documento apenas cível. Só que não serei nunca eu não tomaria nenhuma ação que vá contra Deus. Então, se o seu marido adulterou, se ele quer viver a vida fora, se ele saiu de casa, a culpa está sobre ele. No momento em que eu dou ação, no momento em que eu resolvo tudo, eu peço divórcio, eu arrumo outra pessoa e adultero também, pronto, está tudo igual. A Bíblia não fala sobre quem pecou primeiro vai para o inferno. A Bíblia fala de quem peca, quem erra. Outra coisa, seu marido já está fora de casa, já está vivendo a vida dele. Para que você quer o divórcio? O divórcio vai te beneficiar em quê? O divórcio vai te aliviar em quê? Em nada a não ser o seu ego, a não ser a sua vontade, a sua tentativa de fazer mal a ele de alguma forma. Porque no final das contas, Ângela, é disso que se trata. De vingança, de dor, de injustiça, de procurar justiça com as próprias mãos. Divisão de bens. Estou lendo aqui que ela respondeu, tá? Divisão de bens. Por que você quer metade dos bens se, enquanto casada, você tem tudo? Você tem direito a tudo. Então, você não precisa de divisão de bens, você não precisa de divórcio. Você pode pegar um advogado, simplesmente, e se não tiver algo no seu nome, colocar algo no seu nome. Se tiver algo que seja seu, buscar o direito de usar, de vender. Isso um advogado faz. Você não precisa de divórcio para isso. Existem leis, existem advogados, existem direitos estabelecidos. O divórcio não é solução para nada disso. Se tem questões com seus filhos, veja quais são os bens que estão, busque um advogado, coloque os bens no nome dos seus filhos e eles estarão assegurados. Eu não preciso de um divórcio. Se ele pediu o divórcio, ok. Mas não faça você, não vai você pedir o divórcio. Agora, Ângela, tudo que eu estou te respondendo, eu estou te respondendo a partir de uma pergunta num chat. Eu não conheço a tua história a fundo. Eu já aconselhei pessoas a pedirem divórcio. Mas existem casos e casos. Preciso analisar o caso. Eu preciso entender o caso. Eu preciso entender se aquele é o melhor caminho diante de Deus para aquela situação. Porque no final se trata de um documento. Gente,
é isso por hoje, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima live. Beijos, fiquem com Deus.